A graça e a paz do Senhor Yeshua é conosco. Nós louvamos o Senhor pelo privilégio que temos de estarmos reunidos em nome da família. E eu quero deixar uma palavra nesta noite, uma palavra maravilhosa que o Senhor Glória a Deus! deu nesta madrugada. Aleluia, Jesus. Pezinho. É o livro de Romanos, capítulo 13. É algo que eu tenho ouvido muito falar, mas que eu vejo que a igreja não entendeu. Louvado seja Romanos, capítulo 13. Aleluia! Aleluia. Senhor, seja feita a tua vontade e o teu querer tão somente, E assim em seja. todo Deus. tempo, em todo lugar. Aleluia. Aleluia. Submissão às autoridades. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Aleluia. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos com a condenação. Veja que isso aqui é Novo Testamento. Agora vamos abrir lá em Efésios, capítulo 1, algo que quem estuda comigo geralmente escuta muito. Gálatas, Efésios, capítulo 1. É algo que eu sempre falo, nós não podemos esquecer. Temos que estar decorado. Temos que gastar o nosso tempo programando a nossa mente para que a nossa mente pense e não seja enganada. Aleluia! A partir do versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aleluia! E sujeitou todas as coisas a seus pés, Glória a e sobre Deus. todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus! Glória a Deus! Lá em João 17 fala que toda a autoridade que o Senhor tem, Ele deu à sua igreja. Você que é a igreja do Senhor. Não existe autoridade maior em todo lugar. A autoridade maior ainda é na família do Senhor Yeshua, do corpo de Yeshua. Então, se você que está em algum lugar por aí é corpo de Yeshua, você é a autoridade máxima. Não existe neste século aqui e nem no porvir alguém maior. Então é você quem tem que decidir. Nós temos aprendido aqui na liberdade de adoração, glória a Deus por isso, que toda autoridade foi dada por Deus e não existe autoridade maior do que o corpo do Senhor Yeshua. Então essa igreja que recebeu todo esse poder, é quem tem a capacidade de cessar todo o mal. É a igreja que tem a capacidade de exterminar todo o mal. Nós temos um lugar chamado Lago de Fogo, onde está Lúcifer e todo espírito ruim tem que ir para lá. Mas isso precisa da igreja. A igreja não é um só. A igreja é representada pelo menos pelos 5 ministérios unidos. Na unidade é que está a nossa força. Então, nos últimos tempos, o Senhor tem falado, o apóstolo aqui da igreja ministrou muito sobre não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar quando? Quando tiver uma calamidade. Olha, eu quero que alguns prestem atenção. Eu estou com 63 anos. Eu nunca vi a humanidade toda tão perto de ser exterminada. Tão perto, com a morte tão visível. As pessoas estão ficando em casa e estão achando que estão de férias. Não, igreja. Eu nunca vi
a morte tão de perto na humanidade. E quem tem a chave da morte, a chave da morte está na mão do Senhor Jesus. Então, igreja, nós precisamos fazer o nosso chamado, porque se não estivesse perto de sermos chamados, agora estamos correndo o maior risco de sermos chamados. E ele fala assim, que aquele que não obedecer, ele diminuirá o tempo de vida. Então, acompanhe o meu raciocínio. Se a chave da morte está na mão dele, e ele é a vida e a ressurreição, então eu tenho que obedecer. Ele é o Senhor de todos os senhores. Então, a igreja, não existe maior autoridade no universo do que aquele que se diz igreja do Senhor Jesus. Este é quem bate o martelo do que vai acontecer. Mas existe um versículo que diz assim, que todo aquele que é chamado, todo atleta quando é chamado, ele tem algumas coisas, algumas regras a ser cumpridas. No nosso reino, no reino de Deus, ele fala assim: não deixe de congregar, não se afaste do corpo para você não enfraquecer. Então, nós ou seguimos as ordens do Senhor, porque se não seguimos também está perto da gente se encontrar, nunca esteve tão perto. Então, agora não é só os velhos que estão correndo o risco de encontrar com o Senhor mais rápido, são todos. Por quê? A potestade do ar é algo invisível, que não adianta você querer se esconder dela, porque está no ar. E contra essas potestades, eu só conheço uma arma infalível. A Bíblia diz que é a palavra. Aleluia. Obedecer. Desde os antigos tempos a gente ouve: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, igreja, não devemos pregar um outro evangelho. Sabe você que é a igreja do Senhor Jesus? Não pregue um outro evangelho. Nós somos a boca de Deus e temos que falar segundo o que Ele diz, não segundo o que as pessoas querem que a gente diga, não segundo aquele que somos influenciados a falar. O maior risco é deixar de obedecer o dono da vida. Então, se é que isso aqui é verdade, Jesus Cristo é a ressurreição e a morte, se é que isso aqui é verdade, nós temos que obedecer às regras do Senhor. E nas regras do Senhor, para que possamos estar nessa plenitude toda, precisamos estar em unidade. Falamos o evangelho só. Ele fala assim que a gente tem que ter cuidado de não estar pregando várias coisas diferentes. A igreja do Senhor Jesus, ela é a igreja do Senhor Jesus em qualquer situação. Ele é o nome que nós devemos temer. Sabedoria, Espírito, os 7 Espíritos: Espírito Santo, sabedoria, inteligência, conselheiro, fortaleza, conhecimento e temor. O temor a Deus é o princípio de sabedoria. E nós precisamos ter esse temor a Deus. Amém. Mais do que qualquer demônio, mais do que qualquer principado, mais do que qualquer outro nome. Sabe, o apóstolo Paulo e o apóstolo João, o apóstolo Pedro, quando a autoridade falava para eles: vocês não vão pregar. Eu sei que muitos vão querer desistir até de falar comigo, mas eu preciso continuar falando aquilo que o Senhor disse. Quando eles recebiam uma ordenança: vocês não vão pregar, porque senão vai morrer no cacete. Eles preferiam estar no cacete, eles preferiam estar apanhando, mas presos, do que deixar de pregar o evangelho do Senhor. Então eles respeitavam o Senhor. E o apóstolo Paulo fala em todo o tempo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos como igreja imitar a Paulo, que ele nos ensinou. Se ele não tivesse obedecido, esse evangelho não teria chegado até a mim e até a você. Por quê? Ele não pregou, ele falou assim, Paulo falou todo o tempo: olha, se alguém chegar com outro evangelho, seja anátema, excomungue. Então, que evangelho você, como igreja do Senhor Yeshua, tem pregado? Se você tem medo de morrer, você está seguindo o dono da vida. Ele tem
tem todo o poder. É Ele quem tem o poder de te continuar te dando vida e vida aos seus. E seguir o contrário, o oposto daquilo que fala a Bíblia. A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes, mas Jesus tem que ser o nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz que nós precisamos ter amor com o irmão e não fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para você. Você gostaria que um filho seu, algum dia, porque um dia nós vamos estar todos diante do Senhor, aqueles olhos de chamas de fogo vai estar diante de mim, diante de você, e o seu filho escutar, olha, eles tinham autoridade para mudar tudo isso, mas eles não acreditaram, eles preferiram obedecer aos governantes da terra e não salvaram a humanidade. Deus, eu acredito que Deus não deixaria isso escrito para mim, para você, de antemão. Ele já sabia o que nós iríamos passar. Eu nunca imaginei viver. Eu tive algumas coisas que eu acompanhei desde pequena. Uma ditadura, que a coisa foi feia na época. Eu lembro que eu tinha vizinho que era professor e passou por muitas dificuldades. Então eu acompanhei alguma coisa mesmo pequena. Eu vi eles entrando em sala de aula para ver como que a gente estava estudando. E minha mãe dizia, menina, cuidado com o que fala. Nossa. Eu vi a guerra do Vietnã, muito comentada, mas eu não vi nada sendo tão desastroso ao meu modo de ver como está sendo agora. Mas muitos estão pensando que estão apenas de férias. Apenas de férias. Vai buscar o Espírito, que você vai ver como estão as coisas. Ou nós nos posicionamos como igreja para tentar salvar, para tentar não, que Deus não é Deus de tentar, para salvar a humanidade. Ou, sabe, nós fizemos aqui alguns trabalhos com as crianças, que nós agora éramos os super-heróis. Isso é uma grande verdade. Aleluia! Você é o super-herói que o Senhor conta para a mudança e para a salvação da humanidade. Glória a Deus. Mas digamos que isso aqui não seja muita verdade. Digamos que você não acredite. Você não teria nada a perder em orar, e buscar e obedecer. Agora, nós podemos perder o nosso lugar escolhido por Deus, não acreditando naquilo que Ele disse. E às vezes até nos escondendo atrás do Bolsonaro. Olha, eu não vou fazer porque eles falaram, olha, o secretário da saúde falou que eu não posso fazer. Eu tenho mais de 60 anos e seria um alto risco estar pregando, estar reunido com os irmãos. Mas se Jesus não puder me salvar do ar, da potestade do ar, se Ele não pudesse me salvar, não adiantaria nada eu estar pregando esse evangelho. Amém, aleluia. Então é hora de crer, é hora de crer, obedecer, arregaçar a manga como igreja. Se Deus não deu essa responsabilidade a outros, problema deles, ou sorte deles, não sei, mas a minha é você que sabemos a verdade. Precisamos caminhar de glória em glória. Deus não se agrada daquele que recua. Também não adianta você chegar no céu e falar, Senhor, eu não fui fazer porque estava sendo perigoso. Não adianta. Você imagine se Paulo, Pedro, João, Tiago e todos eles tivessem tido esta postura de igreja. Louco, pode ser loucura. Ah, ficou louca. Mas Deus escolheu os loucos para fazer as coisas dele. Então, se você não for louco bastante para obedecer a Deus, deixar de ser humano, não se incomode. Se a igreja não barrar isso, nos encontraremos mais rápido no céu. Porque eu nunca presenciei a morte tão solta. Tão solta. Eu conheci uma irmã que ela vivia falando, olha, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E eu nunca vi a humanidade tão próxima da morte. Então, se você não pensou nisso, pense.
Se você ainda não entendeu o que está acontecendo, entenda que não vai adiantar muito você correr, porque mais perto está de encontrar com o Senhor. Se nós nos tomarmos posição de igreja, poderemos governar o mundo, poderemos governar o universo, como foi pregado por nós mesmos. Olha, você recebeu autoridade de governar, de presidir, os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito, para governar todas as coisas. Se nós não posicionarmos como igreja e não arregaçarmos a manga para trabalharmos uma visão dele e continuarmos querendo a visão dos humanos, vamos dançar. E todo mundo dança junto. E está mais perto de ver o Senhor, cara a cara. Então eu gostaria que você meditasse. Eu não sei as outras igrejas, não sei os outros irmãos, mas hoje eu estou falando bem com liberdade de adoração. Principalmente aqueles que estudaram. Os que não estudaram não sabem nada. Mas os que estudaram, aprenderam, vão ter que dar conta segundo o que aprenderam. Então não esqueça disso. Não esqueça disso. Os seus filhos vão estar também assistindo. Que você, talvez, pudesse ter mudado tudo, tomando posicionamento, e não tomou. Então não se deixe enganar pelo espírito de mentira. Não se deixe enganar por outro evangelho. Não existe outro evangelho. O evangelho do Senhor, desde Moisés. Diga ao povo que mate. Diga ao povo que mate. Diga ao povo que mate. É isso que o Senhor tem falado. Aleluia. Nunca disse recue. Nunca disse se esconda. Não. Então é hora de vivermos. É sim, sim. Não, não. Passou disso, está na procedência do maligno. Ah, mas por que vocês estão fazendo culto e não me chamaram? Sabe por que eu não chamei? Porque eu não quero a responsabilidade da sua vida nas minhas costas. Eu nunca deixei de pregar a verdade. Sabe por quê? Porque você tem tanta responsabilidade quanto eu. Você que aprendeu comigo tem a mesma responsabilidade que eu. E eu não preciso chamar você para cumprir o seu chamado. O chamado que você foi escolhido por Deus, não foi por mim. Então eu não vou adular ninguém para fazer aquilo que Deus te deu a honra de fazer. Mas se você não crê, se você quer obedecer às autoridades humanas, se você não sabe o seu lugar de autoridade máxima, então não posso fazer mais nada. Mas eu espero que o Senhor, que é quem convence, possa convencer cada um do seu devido lugar, um lugar de honra, um lugar que é eterno, que você não deixe o seu lugar eterno. Não tenha medo. Veja bem o que está escrito aqui. Passaram já, céus e terra já passaram, e a palavra do Senhor permaneceu. Se passar céu e terra novamente, pode passar para mim e para você. Por onde nós formos, nós temos que continuar servindo o Senhor. Então que você não perca o seu lugar de honra, o seu lugar de glória, que aconteça o que acontecer, você seja a manifestação da glória do Senhor. Porque você é a glória do Senhor. Então não deixe o espírito de mentira, de engano, de religiosidade, outro espírito, o espírito de medo, não pode dominar você. O único espírito que você é propriedade exclusiva é o espírito do Senhor Yeshua. Então deixe Ele te usar. Deixa Ele fazer com você tudo o que for preciso, porque Ele conta com você aqui na terra. Você é o embaixador, você é o dispenseiro que tem como mudar todas as coisas. Você foi chamado para presidir, para governar o universo juntamente com Cristo, de lado do trono. Então não troque seu lugar. Amém? Então que você medite tudo que foi falado nesta noite e que vá buscar do Espírito qual a atitude que você tem que tomar. Não seja nem dirigido por mim, nem influenciado por mim, mas pense que o Senhor seja o único que venha te direcionar. Bote tudo na balança, pergunte a Ele: Senhor, o que eu tenho que fazer?
Ó amado, nós falamos exatamente o que o Senhor ordenou. Seja feita a tua vontade e o teu querer. Sabemos, ó Senhor, que a palavra não volta vazia. A palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Nós apagamos, anulamos toda a palavra maldita que tem sido falada pelos teus filhos. Nós determinamos apagado todos os registros, todas as besteiras que têm sido ditas de um para com o outro. O Espírito, Senhor, que tem sido colocado de medo nos teus filhos, ordenamos espírito de medo, de angústia, de tristeza, de mentira, de engano, vá saindo de cada um dos teus ungidos, e que eles sejam cheios, plenos da tua presença, em todo tempo, em todo lugar, e que eles possam ter a ousadia vinda de ti, Senhor, a ousadia de falar: eu sou o corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não há lugar para outro espírito comandar. Que saia das nossas vidas todo e qualquer espírito maligno, em nome do Senhor Yeshua. E toda a honra seja para ti, Senhor, hoje e sempre. Aleluia. Amém. Amém.